Lumion 11 finalmente está disponível e eu quero trazer as principais mudanças nessa versão. Fica comigo no vídeo de hoje. Fala galera do GrowArch, aqui é a Vicky e no vídeo de hoje eu vou trazer o top 20 das atualizações da versão nova do Lumion, o Lumion 11 que a gente está esperando desde então do lançamento do ano passado. E eu quero trazer para vocês esse top 20 com as atualizações, algumas das atualizações que eu achei mais interessante de trazer para vocês. E vamos para a atualização número 20. O Lumion adicionou novos exemplos de cena aqui na tela inicial. Vocês podem ver aqui, algumas cenas já são antigas, mas eles mexeram um pouquinho, fizeram uma ambientação, como é o caso da Farnsworth, mas também entrou cenas novas, como essa cena urbana aqui, que tá muito interessante. Vou abrir ela aqui para vocês. Abri aqui a cena então do exemplo urbano, lembrando que é a primeira vez que existe um exemplo desses no Lumion, com toda essa ambientação urbana mesmo, de cidade, e esse exemplo aqui, na minha opinião, tá incrível, tá muito legal mesmo, inclusive pra gente utilizar em algum projeto nosso, só inserir o nosso projeto e já aproveitar toda essa ambientação que o Lumion tá entregando pronto. A atualização de número 19 que eu trago para vocês são os novos exemplos de cenário que vocês podem iniciar um novo projeto. O Lumion adicionou um cenário inteiro de praia, também pela primeira vez aqui no programa, e também um cenário de deserto. Eu vou abrir para vocês aqui o cenário de praia para vocês darem uma olhada. Simplesmente dá para inserir o projeto de vocês aqui, e isso aqui tá muito legal. Ele já veio até com um material aqui de areia de praia, utilizando aqui já um displacement, então isso aqui já está configurado, já está pronto, e é uma boa otimização de trabalho no Lumion. Outro exemplo de cena bem bacana que o Lumion está trazendo é um cenário com um domo. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Então, esse domo é todo branco, dá pra gente colocar um material como uma imagem, algum céu real nele, mas se vocês vierem aqui e colocarem transparência nele, vocês vão ver que o céu do Lumion continua ali atrás. Então ele realmente foi acrescentado nesse projeto um domo que vocês podem configurar da melhor maneira que vocês quiserem. Agora a atualização de número 18. Nos Lumions anteriores, quando a gente queria alterar um parâmetro, por exemplo aqui nesse efeito que a gente tem um alcance de 0 a 2, a gente poderia simplesmente arrastar o mouse, como eu estou fazendo agora, ou até dar 2 cliques até o número ficar vermelho, apagar, digitar o número correto de novo, por exemplo 1, dar Enter, e aí ele entrava. Isso não era nada intuitivo e muitos usuários não conheciam essa ferramenta. Agora o Lumion acrescentou esse botão aqui do lado da barrinha, chamado Digite o Valor. Eu posso vir aqui e colocar o valor desejado, por exemplo 0.2, dar o Enter, e agora automaticamente ele já foi ali para o valor. Legal, né? A atualização número 17 vai ajudar muita gente que está iniciando no Lumion, que vai iniciar ainda nessa nova versão, que é o botão de ajuda aqui no canto. Esse botão já existia, ele já trazia algumas dicas, só que agora a grande novidade é que ao clicar nesse botão, vai abrir um tutorial de Lumion. E aí vocês podem clicar em cima do tutorial e obter mais informações ainda sobre o programa, e isso é bacana porque o Lumion está preocupado sim com a usabilidade dos novos usuários. A atualização de número 16 é para quem utiliza bastante imagens 360, que agora na versão do Lumion 11 é possível adicionar efeitos artísticos nas imagens de panorama. Por exemplo, aqui que eu estou com uma imagem 360 aberta, eu venho aqui em adicionar efeito e aqui na categoria artístico 2, agora foram liberados alguns efeitos para serem utilizados e criar mais estilos para vocês apresentarem os trabalhos de vocês. A atualização de número 15 é para quem, como eu, se importa em deixar cada vez mais os objetos mais aleatórios. Então, o que o Lumion fez para isso? Aqui, quando a gente colocar uma vegetação, por exemplo, aqui, colocação em massa, a gente vai fazer, por exemplo, vou criar aqui, ó, vou criar uma linha de vegetação, por exemplo, essa daqui. Vou colocar deste ponto até esse ponto aqui. Vou aproximar. Vou aumentar aqui o número de itens para aparecer mais objetos. Vou dar OK.
Agora eu vou selecionar aqui todos os objetos idênticos para mostrar essa nova funcionalidade. Vou vir aqui em randomizar tamanho. Antes, ele simplesmente randomizava, mas agora é possível escolher o tamanho dele com a variação de porcentagem. Então, quanto menor a porcentagem, menor vai ser a variação, e à medida que eu vou aumentando essa porcentagem, ele vai criando objetos bem mais diferentes entre eles. Então, a gente pode ver aqui uma árvore bem mais alta do que a outra, e isso economiza bastante tempo na hora da gente deixar a vegetação mais aleatória. A atualização de número 14 eu já estava esperando há algum tempo, e também é referente à vegetação, que é simplesmente o rotacionar em 3 eixos. Eu vou aqui pegar o Rotate, vou selecionar aqui uma vegetação. Antes, as vegetações só funcionavam rotacionar no próprio eixo, né? Simplesmente a gente virava ela, assim como eu estou fazendo agora. Mas, finalmente, eles habilitaram a função da gente conseguir girar essa vegetação no eixo X, Y e Z. E isso, finalmente, vai trazer mais aleatoriedade também. Vai ser legal a gente poder transformar, de repente, uma árvore um pouquinho mais inclinada do que a outra. E isso também traz mais realismo para o render. A atualização 13 vem para ajudar mais ainda quem já curtia a pré-visualização de render. Quem já está utilizando os Lumions mais novos já está acostumado a dar um clique aqui para fazer uma pré-visualização do render. Qual que é a novidade agora? Se apertar F11, a pré-visualização vai entrar em tela cheia e aí vai poder ver, quem quiser aí vai poder ver mais detalhes do render sem precisar ficar renderizando a cada modificação que fizer. Para sair do modo tela cheia, é só apertar aqui, retornar para o modo foto e continuar aqui na tela de edição do render. A atualização número 12 veio para solucionar uma dúvida que muita gente tem, que é como colocar uma cor específica no Lumion. No Lumion anterior já era possível colocar uma cor com um código específico, mas agora o Lumion decidiu facilitar de vez a vida dos usuários. Eu vou mostrar para vocês aqui qual foi a atualização. Ao clicar em algum material e clicar na colorização, né, aqui escolher uma cor, agora a visualização da cor mudou completamente, ela está mais num padrão RGB, mas ainda eles adicionaram esse botão Mostrar Mais, onde a gente pode selecionar a cor pelo formato HSV ou o famoso RGB, ou ainda continuar com o padrão X. Mais ainda do que esse layout, eles adicionaram um sistema europeu de cor chamado RAW, e aqui, se vier nesse botão, a gente consegue selecionar todas as cores já pré-definidas desse sistema. Então, não precisa necessariamente ficar procurando uma cor específica, pode vir aqui e adicionar as cores do sistema RAW. Muito legal, né? Lembrando, se tu não for inscrito ainda no canal, já te inscreve, ativa o sininho e deixa o like no vídeo. A atualização de número 11 é para quem adora ambientar as cenas com os carros. Finalmente o Lumion 11 acrescentou pintura automotiva nos transportes. Vou mostrar para vocês aqui a diferença. Esse carro aqui já está com a pintura automotiva. Olha que legal aqui, principalmente onde o sol faz reflexo na pintura. Ele já é uma configuração própria do transporte, fica aqui embaixo, ó, chamado pintura metálica. Se baixar essa barrinha aqui, esse efeito some e olha a diferença que aconteceu na pintura do carro. Vou aumentar aqui de novo para vocês verem. Ficou muito legal essa atualização. Realmente agora os transportes vão ficar mais realistas. E agora a gente pode utilizar mais ainda a biblioteca do Lumion, em vez de ficar importando o carro de fora. Ainda sobre materiais, a atualização número 10 é para contar para vocês que o Lumion trouxe 63 novos materiais na sua biblioteca interna. Eu vou mostrar alguns deles para vocês. Vou selecionar aqui o piso e vamos ver o que o Lumion está trazendo de novo aqui na biblioteca. Interior já dá para ver que tem alguns carpetes novos, por exemplo esse daqui. Aqui também. E esses aqui já estão vindo com o Displacement, que é a nova ferramenta que dá mais realismo aos materiais. Aqui na pedra, ó, nós temos essa pedra aqui, tá bem legal,
Não tinha pedra assim nos Lumens anteriores. Deixa eu até baixar aqui esse displacement para dar para ver. Muito legal. Tem outros materiais também aqui nos revestimentos. Então, este azulejo aqui. Esse aqui também tá super bacana. Enfim, são 63 novos materiais que vocês podem testar aí e assim não precisar também importar tantos materiais. Na atualização 9, ainda falando sobre biblioteca, realmente o Lumion se superou. São 401 novos blocos, totalizando 6.224 blocos próprios do Lumion. É muito bloco para ninguém por defeito, né? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns dos blocos novos, principalmente os blocos de natureza de detalhes finos, que eu achei muito interessante. Veio aqui bastante árvore nova, veio aqui também plantas, por exemplo, essas graminhas aqui, que sempre, deixa eu vir aqui para fora, essas graminhas aqui sempre faz muita falta. Então, por exemplo, essa daqui, essa outra, aqui na página 2 tem bastante samambaia, que é uma coisa que não tinha antes nas versões anteriores. Isso aqui também. Tem vários modelos e tá muito, muito interessante essa biblioteca. Além da natureza de detalhes finos, também entrou alguma coisa aqui na biblioteca de natureza. Dá para pesquisar aqui o que tem de novo, só escrever new e vai aparecer basicamente também essas ervas daninhas que realmente não tinha no programa antes. A gente tinha que ficar utilizando outro tipo de vegetação e isso aqui realmente traz um realismo para a gente colocar principalmente em volta de calçada, de muro e também das próprias árvores. Isso aqui ajuda bastante, ficou bem bacana. Vamos ver o que mais tem. Tem pessoas também, as pessoas agora tem uma nova categoria chamada Pessoas 3D Estático. Então, essa categoria de blocos aqui realmente não vai funcionar para animação, mas vai ajudar aí bastante para quem for fazer o render. São pessoas 3D, elas são mais detalhadas, mas não funciona aí na animação, elas são estáticas. Também entrou alguns outros blocos nessa categoria de pessoas. Entrou blocos novos também para interiores, né? Por exemplo, essa poltrona aqui em formato de cachorro, bem interessante, bem diferente. O Lumion tá trazendo aí bastante coisa nova. Também entrou blocos novos aqui na parte de exterior, por exemplo, aqui na iluminação, tem aqui novas luminárias. Enfim, tem bastante bloco aí para vocês testarem e experimentarem e ambientarem cada vez melhor as cenas de vocês. A atualização de número 8 veio para aprimorar de vez o objeto, né, o efeito de fogo. Antes o fogo no Lumion, vou até abrir aqui para vocês, não era nada real e também ele era um pouco difícil de configurar. A gente não conseguia colocar grande volume no fogo sem que parecesse algo um pouco fake. Agora esse fogo volumétrico, ele continua aqui em efeitos, aqui embaixo, né, por último, tem esse fogo. Vocês podem ver como ele tá mais real. Não só ele já vem mais real, como ele também tem parâmetros diferentes para a gente editar. Então, por exemplo, aqui a gente pode editar a largura, o comprimento, a altura desse fogo sem que a gente tenha que mexer na escala, como era antigamente. Aqui tem outros aspectos de turbulência. A grande novidade também é que dá pra gente carregar uma textura, então se vocês quiserem aplicar um fogo num formato específico, dá para carregar aqui a textura em PNG e vai ficar com um aspecto bem bacana. Então essa novidade aí do fogo foi muito legal, realmente eles inovaram bastante com essa atualização. A atualização de número 7 pegou muita gente de surpresa, mas para trazer muita alegria aí para quem gosta de fazer cena na chuva. Agora é possível colocar gotas de chuva na janela. Tô aqui com essa janela aqui, por exemplo. Precisa estar num material de vidro, né, pra gente conseguir
colocar esse efeito. Então eu tô aqui com este vidro aqui, vou dar OK. Vou vir no modo foto. É importante, né, que a gente esteja com efeito de precipitação. Vou colocar aqui, ó, para vocês, tá em clima, precipitação. Vou deixar com chuva. E agora aqui entrou esses 3 novos parâmetros que são referente às gotas de chuva escorrendo. Vou aproximar aqui para mostrar para vocês. Quanto mais eu aumentar esse parâmetro, mais aparece ali. Eu também consigo aumentar o tamanho das linhas de chuva. Eu posso deixar mais ou menos aqui. Lembrando que esse efeito funciona além de no modo render, também na animação. Isso é muito legal, fazer aí a tua animação com as gotas escorrendo na janela, dá um efeito muito legal. A atualização de número 6 foi pensada principalmente para os usuários que precisam utilizar cenas mais pesadas ou que o computador não esteja apresentando tanto desempenho. É o chamado Proxy, ele fica aqui nas configurações e ele simplesmente vai auxiliar a otimização da cena, vai mostrar ou esconder blocos que estejam muito longe para que a cena não fique pesada. Então aqui eu tô com o proxy em off, vocês podem ver que mesmo eu mexendo com o zoom para trás ou para frente, eu estou ainda visualizando todas as árvores, mas no momento que eu venho aqui nas configurações e ativo o proxy ou no on ou no alto, vou colocar aqui em on para vocês verem, vou voltar aqui para minha cena, vocês podem ver que no momento que eu vou afastando, o Lumion entende que não é tão necessário mostrar sempre todos os blocos, porque isso vai carregando mais, vai pesando mais a tua cena. Então essa é uma configuração bem interessante, justamente para otimizar e deixar o uso mais leve. A atualização de número 5 é sobre as lâmpadas. O Lumion adicionou uma nova forma de visualização das lâmpadas. Eu vou entrar aqui na biblioteca, luzes, vou pegar uma lâmpada qualquer aqui, vou colocar aqui no forro. E agora, tem esse novo layout aqui, né, de visualização da lâmpada. Se eu clicar com Alt, segurar o Alt aqui em cima dessa visualização, eu consigo ver ela de topo, consigo ver qual é o formato da lâmpada de topo. E o mais legal agora que foi adicionado também, é possível criar a sua própria lâmpada. Na verdade, não criar, mas sim carregar uma lâmpada pronta. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente pode fazer isso. É só vir aqui no último botão, perfil IES, vou carregar aqui então essa lâmpada personalizada. Eu já baixei aqui algumas lâmpadas, vou vir aqui, por exemplo, essa daqui, vou abrir e já veio toda a configuração dessa lâmpada. Vamos ver aqui como é que ela funciona. Então, esse formato eu posso vir aqui e trocar para uma outra, como por exemplo essa daqui. Essa atualização realmente foi muito surpreendente. O Lumion tem cada vez mais aprimorado e permitido a gente trazer materiais ou agora lâmpadas importadas, e isso traz com certeza mais realismo para cenas. A atualização de número 4 é realmente incrível, mas ainda está em versão de testes e são poucos usuários que utilizam essa ferramenta no Lumion, que é referente ao OpenStreetMaps. Eu vou mostrar aqui para vocês onde é que fica e o que o Lumion atualizou referente a isso. Vou vir aqui em Paisagem, OpenStreetMaps, vou ativar a opção. O Lumion vai avisar aqui que essa versão é beta, ou seja, eles ainda estão em versão de teste. É só dar o OK aqui, vai abrir essa barrinha aqui das coordenadas, eu vou clicar aqui nela, e aí tu seleciona alguma parte, né, do mundo. Eu vou procurar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui Rio de Janeiro, por exemplo, vamos lá na praia de Copacabana, vou selecionar aqui, vou definir um raio de meio quilômetro, pode ser. Quanto maior a área, né, lembrando pessoal, quanto maior a área, mais ele vai demorar para carregar. O mínimo aqui é meio quilômetro, então vou selecionar essa área aqui. E agora a grande novidade é que dá para colocar mapa de satélite dentro do OpenStreetMaps. Agora vai entrar essas texturas de satélite, como a gente vê os mapas do Google, e isso é realmente muito legal. Eu vou adicionar aqui e vou
clicar para iniciar o download aqui do mapa. Pronto, agora depois de alguns segundos, foi menos de 1 minuto, ele já carregou aqui o mapa. Vocês podem ver que no Rio de Janeiro não tem tanta informação de prédios. Se vocês pegarem cidades como Nova York, essas informações já estão mais completas. Mas o legal é que realmente entrou aqui as imagens de satélite, inclusive com o relevo ali dos morros do Rio de Janeiro. Isso é muito legal. Inclusive entrou a textura aqui do oceano. Então essa aí é a grande novidade. Para quem não conhecia, inclusive, o OpenStreetMaps, é uma ferramenta muito interessante para a gente já trabalhar com entornos automáticos, inclusive com os prédios e alturas. Então fica aí um grande aprimoramento do Lumion, que ainda está em versão teste, mas que a gente fica esperando ansiosamente por essas atualizações. Tanto se fala em imagem interna no Lumion que agora ele investiu pesado para satisfazer mais ainda os seus usuários e trazer mais realismo na imagem. A atualização de número 3 é referente à sombra com detalhes finos, que traz uma qualidade inestimável para as imagens internas. Vou mostrar para vocês como é que vocês podem ativar para trazer mais qualidade nas imagens. Por exemplo, aqui estou com a imagem interna. Eu vou adicionar uma lâmpada aqui para ficar um pouquinho melhor de visualizar essa diferença de sombra. Colocando aqui a lâmpada em cima dessa chaise. E agora aqui vou vir no modo foto. No efeito de sombra, habilitou essa opção aqui, sombra com detalhes finos. Até o Lumion 10, o Lumion tinha alguma dificuldade de fazer sombras, principalmente as sombras de contato dos objetos com o chão. Vou botar aqui no F8, caso não apareça a sombra para vocês, é só segurar o F8 que vai mostrar. E agora eu vou fazer aqui uma pré-visualização. Dá para ver aqui a sombra como ela era antes. E agora eu vou habilitar sombra com detalhes finos aqui. Vou habilitar o F8, vou fazer novamente uma pré-visualização. E dá para ver que tem a sombra diferente aonde os pés da chaise encostam no carpete. E assim como um todo, tem a sombra um pouquinho mais realista. Chegando então na nossa atualização de número 2, realmente fiquei me perguntando se não deveria ser no top 1 essa atualização, porque ela realmente surpreendeu e tá incrível. Se trata da animação por fases, que é aquele efeito Irmãos à Obra, que vai caindo os objetos e fazendo a construção. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente como é que funciona, mas acho que vale um tutorial apenas dessa atualização. Se vocês quiserem um tutorial sobre isso, já deixa aqui nos comentários pedindo que pode ser o próximo vídeo. Vamos ver então aqui como é que funciona. Precisa estar no modo animação, né, o modo filme. Vou vir aqui em adicionar efeitos. Aqui em animação fica o efeito animação por fases. Vou abrir aqui para vocês verem. Clico aqui no lápis para editar. E basicamente a gente vai adicionando objetos aqui. E ele vai criando uma linha de tempo muito parecido com um editor de vídeo, onde a gente vai selecionar o objeto que vai mover e qual o tempo que ele vai iniciar ou parar. Para quem está bastante acostumado a editar vídeo no Premiere, esse layout não vai ser de grande dificuldade. Para quem nunca editou o vídeo, vale então a gente fazer um tutorial apenas sobre esse efeito, que tá realmente muito legal e imperdível agora, essa nova forma de apresentar os projetos. Chegamos finalmente ao número 1 da lista de atualizações da versão 11. Esse efeito realmente eu deixei aqui no número 1, porque ele é realmente incrível, inovador, e acredito que, como eu, ninguém estava esperando essa atualização para essa versão, e realmente vai ajudar muita gente. Antes a gente precisava fazer uma gambiarra para fazer mais ou menos, para ter mais ou menos esse resultado, mas o Lumion atendeu às nossas preces e colocou essa atualização aqui em boas horas. Eu vou mostrar para vocês o que se trata, então, essa atualização número 1 da minha lista. Lembrando que eu trouxe aqui 20 atualizações para vocês, mas tem mais, e se vocês quiserem saber quais as outras atualizações, vocês podem acessar o site do Lumion e olhar todos os outros itens da lista. Mas vamos lá então. O que é a atualização
Número 1 da minha lista é o efeito de vista ortogonal. Agora a gente pode usar o 2D no Lumion, além do 3D, e a gente pode criar planta baixa, vista, fachada, corte, tudo em 2D. Vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Estou aqui no modo foto dessa cena, basta vir aqui em adicionar efeito. Na categoria de câmera, aqui o último efeito chamado vista ortogonal, basta adicionar ele. Vir aqui em habilite e ele já vai trocar o 3D para 2D. Também posso fazer por aqui, ó. Aqui tem um botão chamado 3D ou 2D. Posso simplesmente trocar um pelo outro e aí cada um tem as suas configurações. Então, por exemplo, aqui eu posso dar zoom, que seria praticamente a distância focal no 3D. Aqui eu posso escolher qual é o eixo vertical, qual é a face vertical que eu vou fazer essa vista, e também posso fazer isso no eixo transversal, ou seja, se eu quiser fazer uma imagem de topo, né, uma planta baixa, uma planta de cobertura, posso trocar aqui também. Agora, vindo aqui para esses parâmetros, existem dois planos de corte, um próximo na parte da frente da câmera, entre o observador e o objeto, e o outro para a parte de trás. Então, são dois planos de corte funcionando aí simultaneamente. Isso é muito legal. Além disso, a gente pode vir aqui, ó, em cor de preenchimento, habilitar e selecionar qual é a cor que a gente vai fazer. Por exemplo, se eu quero deixar um fundo branco ou até um fundo mais escuro, ou, por que não, colorido. Vou voltar aqui em planta baixa para mostrar para vocês que a gente também pode usar os cortes assim, ó. Eu vou colocar aqui um plano de corte para vocês verem como a gente pode fazer planta baixa agora no Lumion, mas com a vista 2D, que isso é muito legal. Por exemplo, assim, só arrastar a barra e aí ele vai cortando, né? Eu posso ajustar aqui o zoom e eu tenho uma planta baixa ou uma planta de cobertura ou uma fachada ou uma vista. E isso realmente é incrível, dá pra gente trabalhar agora em anteprojeto, por exemplo, com plantas ambientadas, com plantas baixas humanizadas, que antes a gente não conseguia fazer tão bem. Gente, esse é o meu top 20 de atualizações do Lumion na versão 11. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado todas as dicas desse vídeo. Se vocês tiverem qualquer pergunta sobre alguma dessas atualizações, ou ainda vocês queiram comentar sobre atualizações que eu não tenha falado nesse vídeo, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!